Bom dia, galera. Eu sou o professor Gidevaldo e estou aqui para nós falarmos um pouco sobre o conceito de velocidade escalar média. Esse conceito está relacionado a um percurso que um determinado corpo, um determinado carro, ele faz de um ponto A, por exemplo, a um ponto B. E ao invés de trabalharmos todos os pontos de paradas, porque durante um percurso nós vamos deparar com trechos de difícil acesso, nós vamos deparar com quebra-molas, com semáforos. E tudo isso, às vezes, faz com que o motorista ele acabe oscilando a velocidade do carro. E em vez de trabalharmos todos esses momentos de oscilações, nós trabalhamos o todo. Ou seja, nós pegamos, né, o trajeto do ponto A ao ponto B, e isso a gente faz de forma como nós trabalhamos o conceito de espaço, nós chamamos de ΔS, e o tempo realizado nesse percurso nós chamamos de ΔT. Ou seja, vamos trazer um exemplo bem claro para que vocês possam entender. Vamos supor que um carro ele sai da cidade de São Paulo a São José dos Campos. Vamos supor que esse trajeto ele seja composto de 100 quilômetros. E esse motorista ele faz esse percurso em 2 horas. Então eu coloco aqui 2 horas. E agora eu quero trabalhar esse conceito, o conceito de velocidade média. E o que eu posso fazer então neste momento? Como nós sabemos que a velocidade média ela é igual a ΔS dividido por ΔT. Ou seja, ΔS está representando o espaço, a quantidade de quilômetro que tem da cidade de São Paulo à cidade de São José dos Campos. E ΔT, claro, vai ser o tempo gasto durante esse percurso. Nós temos aqui duas horas. E eu quero saber a velocidade média em que o motorista pode fazer esse percurso. Como nós falamos no início, se formos trabalhar a cada ponto, a cada oscilação que este carro ele faz, nós teríamos muito trabalho. Só que, em vez de estar trabalhando esses pontos, esses trajetos, nós vamos fazer todo o percurso, dividindo ele, né, o espaço pelo tempo, que é ΔS dividido pelo tempo, e aqui dá para a gente saber quem é ΔS, tudo isso é igual a 100, ΔS representa o espaço, que é igual a 100 km, dividido por ΔT, que é igual a 2, ou seja, 2 horas. Eu posso colocar aqui 2 horas, eu posso colocar aqui quilômetros, para que vocês melhor entendam. Tal que 100 dividido por 2, logo isso é igual a 50. Ou seja, 50 quilômetros por horas. Então, a velocidade média aqui, ó, vou colocar aqui, a velocidade média desse veículo é igual a velocidade média desse veículo é igual a 50 km por hora, certo? Acho que ficou fácil, ficou simples, para que vocês possam resolver questões como essa aqui. Nós fizemos esse trajeto, foi um exemplo de São Paulo, né? Nós trouxemos esse exemplo da cidade de São Paulo à cidade de São José dos Campos, sendo um percurso aí de 100 quilômetros. E esse percurso é feito em 2 horas.
E eu quero saber qual a velocidade média com que esse motorista ele fez esse percurso. Qual foi a velocidade média desse motorista? E para descobrir, nós vimos que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, ΔS dividido por ΔT é igual a 100 quilômetros. Ou seja, ΔS representa 100, que é o que nós estamos vendo aqui, e ΔT é o tempo em que foi feito esse percurso, que foi de duas horas. Tá o quê? 100 está dividindo aqui, galera, ó. Percebe que aqui está dividindo. Aqui também ele vai estar dividindo. Você pega 100, divide por 2. Logo, isso nós vamos encontrar o seu resultado, que a velocidade média, que está aqui, ó, é igual a 50 quilômetros por hora. Então, foi essa a velocidade média desse veículo que saiu dessa cidade de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, certo? Para isso, galera, nós vamos retornar aqui, para melhor compreensão de vocês, no nosso livro, na página 32. Eu estou trabalhando com esse livro aqui, olha. E Bojornos, Clinton, né? Física mecânica. Ele está aqui, ó, física mecânica. Então, eu estou agora na página 32 e eu quero só mostrar uma questão aqui para vocês, que é essa questão aqui, ó. Porque nós trabalhamos de um ponto A a um ponto B, ou seja, quando eu falei sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, vamos supor que a cidade de São Paulo fosse o ponto A e a cidade de São José dos Campos fosse um ponto B. É como se fosse essa trajetória aqui. É preciso que nós tenhamos o ponto de origem, ou seja, a origem das posições, que seria do ponto A a um determinado ponto B. Só que nós precisamos rever um outro conceito a ser trabalhado. Vamos supor que eu não quero trabalhar a velocidade média do ponto A a um ponto B, mas que eu queira fazer a descoberta de um determinado ponto a um outro ponto, que não fosse o ponto A, ou seja, o ponto de origem, mas dentro desse percurso eu queria trabalhar outros pontos. Aí entra o conceito de intervalo, de variações de posições, que é isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Eu vou acompanhar aqui com vocês. No intervalo de tempo ΔT é igual a T2 menos T1, a variação de posição ΔS do carro é a diferença entre posição final, representada por S2, e a posição inicial, representada por S1. É como pudéssemos ver aqui, ó, essa variação de posição. Eu tenho a trajetória, ela está indo da esquerda para a direita, certo? Então, nós temos aqui, olha, está dizendo que S2 menor que S1. Então, onde está S2? S2 está aqui. ΔS seria S2 menor que S1. E ΔT seria T2 menos T1. Ou seja, eu estou falando de espaço. Eu estou falando que o espaço S2... Deixa eu melhorar aqui o foco aqui para vocês. Deixa eu ver se melhora aqui. É só a câmera aqui localizar. Isso, melhorou. Aí você já percebe aqui embaixo, ó. Quem é ΔS aqui? ΔS é S2. Vou aproximar um pouquinho mais. S2. Ó, ΔS é igual a S2 menos S1. E esse mesmo conceito aqui, ó,
ΔT, né? No intervalo de tempo ΔT é igual a T2 menos T1. Onde que ele aparece aqui? Nesse exemplo, ele vai aparecer aqui, ó. ΔT, T2 menos T1. Então, um pouco diferente. Quando nós queremos trabalhar, né, os espaços, as posições, a variação de posição dentro de uma trajetória. Só olhando aqui embaixo e acompanhando com vocês, galera, veja assim, ó, o valor absoluto, o módulo da variação de posição ΔS, fornece o espaço efetivamente percorrido pelo carro entre dois instantes. Espaço percorrido é igual a ΔS. É aquilo que nós falamos. Trabalhar em dois instantes. Então, a gente vai trabalhar o ΔS e o ΔT. Um pouco diferente do que nós vimos no exemplo anterior. Isso nós vamos ver através de exemplos também. Já temos aqui, ó, a velocidade escala média do carro é definida matematicamente como a razão entre a variação de posição ΔS e o intervalo de tempo ΔT, que é considerado isso aqui. Nós colocamos aqui, que já fica assim, ó, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a S2 menos S1 dividido por T2 menos T1. E aqui eu quero chamar vocês para um exemplo. Não é difícil, acho que dá para vocês pegar isso aqui e com certeza fazer aí um bom trabalho. Eu trouxe um exemplo para nós aplicarmos nessa fórmula aqui, já que nós estamos trabalhando com espaço de posições, variações de posições. Eu trouxe um exemplo claro aqui. Por exemplo, João, ele precisou ir de sua casa à casa de sua namorada, distante 15 quilômetros, gastando assim 3 horas. 3 horas, ou seja, de sua casa à casa da sua namorada, ele gasta 3 horas. Só que esse percurso é de 15 quilômetros, ou seja, distante 15 quilômetros. Ele gasta quanto tempo? Ele gasta 3 horas. Durante a viagem, ele passou na casa de Pedro, que fica a 8 quilômetros de sua casa, gastando, novamente aqui, gastando assim 2 horas. Galera, aqui precisa interpretar. É aquele conceito de interpretação. O aluno ele precisa interpretar a questão para que assim ele possa responder, certo? Temos a letra A. A letra A está pedindo o seguinte: qual a velocidade escalar média de João de sua casa à casa do Pedro? Ou seja, qual é a velocidade média de João desde que ele sai da sua casa à casa do Pedro? E nós fizemos o seguinte: respondendo a letra A, temos velocidade média, está aqui, é igual ΔS sobre ΔT, que é igual S2, lembram que S2 menos S1, T2 menos T1, esse S2 representa quem? Esse S2, o espaço. O espaço S2 menos S1 e T2 menos T1, que representa o tempo, representado por ΔT. Tal que isso aqui é igual. Logo, se S2 menos S1, estou falando posição final menos posição inicial. Posição final, veja bem, posição final menos posição inicial. Qual é a posição final? Qual é o percurso da casa de João
a casa de Pedro é de quantos quilômetros? 8 quilômetros. 8 quilômetros, ele é o quê? É o ponto final ou ponto inicial? Logo, claro, é o ponto final. Nós chamamos de 8. Poderíamos colocar 8 quilômetros, mas acho que dá assim para entender. 8. Então, se ele saiu de sua casa, voltando um pouco para cá, ele vai sair do ponto de origem. Está aqui, ó. Cadê o ponto de origem? O ponto de origem está aqui, ou seja, a origem das posições. A sua casa, vamos supor que estivesse aqui. Vamos supor que aqui fosse a casa do Pedro e que o final fosse a casa da sua namorada. Então, se ele saiu da origem das posições, então isso quer dizer que ele saiu do ponto 0. Então, voltando aqui, então vai ficar assim, ó. Então é 8 menos 0. Então S2 é 8. E qual é o espaço inicial? Foi 0, ele saiu de sua casa. Isso dividido por 2 menos 0. Professor, não entendi. Presta atenção. Então, em quanto tempo, se nós estamos trabalhando aqui, ó, ΔT, isso é relacionado ao tempo. E diz que ele gastou 2 horas. 2 horas. Se ele gastou 2 horas, então ficou 2 menos 0. Por que 0? Novamente, né, ele partiu do tempo 0. Então, a partir do momento que ele começa a andar, é que esse tempo ele começa a ser contado. Então, 2 menos 0. Logo, nós temos que 8 menos 0 é igual a 8. A velocidade média aqui é 8. E 2 menos 0, claro, é igual a 2. Logo aqui nós já encontramos a velocidade média de João, desde que ele saiu de sua casa à casa do Pedro, é de 4 km por hora. Então, é a velocidade escalar média de João, desde que ele sai de sua casa à casa do Pedro, é de 4 km por hora. Certo, galera? Um outro exemplo agora, nós vamos para a letra B, que diz assim: qual é a velocidade escalar de João? Ele sai de sua casa à casa de sua namorada. Ou seja, ele sai da sua casa à casa da sua namorada. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na questão. João precisou ir de sua casa à casa de sua namorada, distante 15 quilômetros. 15 quilômetros. Gastando... Isso aqui é interessante, galera. Ó. Isso aqui é interessante. Você sublinhar, marcar isso aqui. Ó. 15 quilômetros são os pontos mais importantes. Quanto tempo? 3 horas. Ele fez isso em 3 horas, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu só preciso disso aqui, porque está falando da sua casa à casa da sua namorada. Aí voltamos aqui para a letra B. Então, qual a velocidade escalar de João, desde que ele sai de sua casa à casa de sua namorada? Então, velocidade média é igual a ΔS, está aqui, espaço, dividido por ΔT. Aí, mais uma vez, nós vamos lá. Espaço final menos espaço inicial. Eu acho que você aqui começa a entender. Qual é o espaço final? Quantos quilômetros distante de sua casa, a casa da sua namorada? Professor, 15 quilômetros. Ótimo, está aqui. É o espaço final, menos o espaço inicial. Qual é o espaço inicial de sua casa? Então, qual é a origem de posição? 0. Então, se é 0, nós colocamos aqui. Se aqui está dividindo, galera, se isso aqui está dividindo, isso aqui, claro, também está dividindo. Isso aqui também, claro, está dividindo. Logo, nós temos S2 menos S1, T2 menos T1. É igual. Agora, nós temos aqui quanto tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Qual foi o tempo final? O tempo final. Logo, o tempo final foi 3. T2 representa tempo final e T1 tempo inicial. T2 menos T1, logo 3
menos, qual foi o tempo inicial? 0. Então, que a velocidade média é igual. Aqui você pega 15 menos 0, vai dar 15. Você pega 3 menos 0, vai dar 3. Você aqui divide 15 por 3, automaticamente você vai encontrar o resultado que é equivalente a 5 km por hora. A 5 km por hora. Então, eu acho que ficou claro, galera. Nós temos... Agora, eu vou deixar uma questão aqui para vocês. Nós temos a letra A. Está aqui a letra A. Está aqui a letra A. Temos a letra B. E vamos fazer a letra C. A letra C, eu vou pedir para vocês tentar resolver a letra C, certo? Qual a velocidade média de João no percurso? Não sou muito bom de português, mas professor de matemática, dá para entender, né? No percurso ou seja, no percurso da casa de Pedro a casa de Pedro, a casa, traz aqui, né? De sua namorada. Então, qual a velocidade média de João no percurso da casa de Pedro à casa de sua namorada? Olha que nós fizemos os dois anteriormente. A letra A pediu a velocidade escalar média de João de sua casa à casa de Pedro, que foi esse espaço aí. A letra B está